Esse vídeo é mais um testemunho. Bom, esse testemunho que eu vou contar agora é um testemunho dentro de outro testemunho que eu já contei aqui. Esse óculos escuro, eu comprei ele porque... primeiro eu vou contar. O testemunho é o seguinte. Eu havia há 2 anos atrás, quase 2 anos atrás, caído. Fiquei 3 dias na UTI, 3 dias na enfermaria que fala, né? Totalizando 6 dias no hospital. Eu havia caído, bati, tomei 2 pontos aqui, no dia que eu caí. E tem até uma marca aqui até hoje, uma outra marca. E resumo, eu bati, caí essa parte, bati. Graças a Deus fez raio-x tudo e não quebrou nada, graças a Deus. E durante os 3 dias que eu fiquei dentro do hospital, fechada, tudo lá, tava tudo ok com a minha visão, né? Os médicos perguntaram se estava enxergando bem, eu tava enxergando maravilhosamente bem. E aí, quando meu esposo foi me buscar no hospital para vir embora para casa, tava um sol assim maravilhoso, aquele solzão, né? E aí, o que acontece? Quando eu saí no sol pela primeira vez, eu via que quando o sol bateu, eu olhei assim pra frente e parecia algumas ondas bem de levezinha na minha visão. Aí eu fiquei preocupada na hora e falei, amor, eu não tinha isso. Há 6 dias atrás eu não tinha isso, né? No caso eu falei pra ele naquele dia, né? Não tinha isso. Mas assim, fiz um leve comentário, mas no escuro nada, não interferia nada, num ambiente mais escuro nada interferia, mas na claridade eu vi aquelas ondinhas só no canto aqui. E aí, gente, eu, como uma pessoa que ora, que unge, sai ungindo tudo, né? Pego óleo ungido, sai ungindo tudo. O que eu fui fazer? Lógico, né, gente? Eu fui ungir meu olho, tudo tal. Passou, acabou aquilo ali. Eu acostumei com aquelas ondinhas de leve no meu olhar, mais nada me interferiu. Passou, gente. Quando eu caí, eu estava grávida de 14 para 15 semanas da minha última neném. E aí eu passei a minha gravidez toda, graças a Deus, tudo bem, maravilhoso. Meu olho só com aquelas ondinhas leves, não incomodava, né? Mas tudo certo. E aí a Laurinha nasceu. Passado 1 mês, 2 meses, 4 meses. Quando a Laura estava com 4 meses de nascida, eu acordei de manhã, assim, né? E quando eu abri o meu olho, eu percebi que tinha um foco de luz desse lado. Eu olhava assim, ó, e tinha um foco de luz. Sabe quando você pega o celular e coloca a lanterna assim, em uma certa distância? Então eu via um foco de luz. Gente, eu trinquei. Falei, meu Deus, e agora? Aí eu saí do quarto. E aí eu fechei o meu olho assim, eu não tava vendo. Onde tinha aquele foco de luz eu não enxergava. Eu não via nada. Eu colocava assim, desesperadamente eu colocava. Eu falei, meu Deus do céu. Fui orar. Já dobrei o joelho, já falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Jesus, tem misericórdia de mim. Fiquei com muito medo. E eu comecei a notar o quê? Que no ambiente escuro melhorava, né? Praticamente zerava aquele foco de luz. E só que era dentro da visão, né, gente? E na claridade, gente, eu não via nada. Da metade, assim, ó, sabe? Você divide em 4. Nesse quadrado do quarto aqui, assim, ó, dividido aqui. Nesse canto eu não via nada, eu não enxergava nada. Era só o foco de luz. E aí eu fui orando, orei, foram dias orando. E eu me preparando psicologicamente pra quê? Pra ir investigar, ir num médico, ver o que era, né? Porque eu falei, meu Deus, não tá melhorando, gente. Aí eu chorei. Falei, Senhor. Aí eu tive a ideia, falei, eu vou comprar um óculos. Falei pro Diógenes, né, meu amorzinho. Falei, amor, compra um óculos pra mim. Lá vai eu. Comprei esse óculos. Porque com óculos, eu saía no sol e aquele foco de luz não me atrapalhava tanto. E aí eu passei a andar de óculos escuro. E uma coisa é contar um sol, gente, né, muito forte, mas e dentro de casa, que eu também não via a claridade da luz, enfim. E ruim, né, ruim por causa disso, né.
E aí eu fui orando, muitos dias orando, eu jejuei por isso também. Fiz um jejum para pedir assim, clamando a Deus, Senhor, tem misericórdia de mim. E aquilo não melhorava. E eu falei, Senhor, me preparando mesmo. Eu falei, eu vou precisar ver o que é isso, o que será que aconteceu, sabe? E, gente, eu não fui no médico, tá? Eu não fui no médico. Passado, assim, há uns 2, 3 meses, mais ou menos disso. Já tinha uns 3 meses que dia e noite eu acordava. Eu fechava o meu olho acordada. Eu estava acordada, eu fechava o meu olho e aquele foco de luz estava ali. E eu abri o olho, não enxergava, e eu falava, Senhor, mas eu não expus assim só para familiares meus, né? Minha família sabe, algumas pessoas sabem, não são todas que sabem. E aí, passado aí uns 2, 3 meses mesmo de tudo isso, cerca de uns 3 meses mesmo, assim, com exatidão que eu consigo me lembrar, eu acordei, sabe? E minha vida seguiu normalmente. E os dias foram passando, depois desses 3 meses. Com certeza, 3 meses eu me lembro que eu tava com esse foco de luz. E passado de 3 meses eu não me lembro o dia que Jesus me curou. Jesus me curou, porque é um milagre, assim, que mais um que eu não consigo explicar. O dia, a data, a hora certa que aquele foco de luz sumiu. Ele simplesmente sumiu da minha visão e eu não me lembro. Quando passou-se os dias que eu fui perceber, que eu falei, ué, como assim? Aí, gente, eu saía na rua, sabe que é carregar óculos pra cima e pra baixo? E, de repente, eu levantar, eu não me dei conta de quando aquilo sumiu. Eu não me dei conta da hora que eu senti falta, que eu precisei pôr o óculos e não coloquei o meu óculos. Não coloquei mais o óculos, saí na rua, voltei e, assim, eu não consigo me lembrar o dia que foi que Jesus me curou disso. Porque simplesmente aquele foco de luz que atrapalhava a minha visão sumiu, desapareceu. É Deus, é só para esse testemunho, é mais um testemunho para eu glorificar o poder de Deus. Eu não sei o que aconteceu, eu não fui no médico e não sei o diagnóstico, mas eu sei que é fé, gente, tá? É o poder da fé também, né? Lógico, né? E eu sei que nesse tempo que eu orei, que eu chorei, que eu jejuei, que eu ungi os meus olhos, que eu clamei a Deus, foi um tempo que eu falava, Senhor, eu preciso. Eu fui tomando, assim, coragem para ir ver o que estava acontecendo com o meu olho, né? Tinha uma outra parte também. Não só eu não enxergava como, no canto, assim, eu olhava para frente, eu olhava para a esquerda, descia uma lágrima, várias lágrimas descia. Sabe um vidro com uma gota d'água? Descia, pingava 1, 2, 3, sabe? Um clarão assim pingava. Gente, só Deus pode explicar. E os especialistas, né? Mas eu fui curada também disso. Mais um testemunho de perca, né? Da visão mesmo. Eu perdi a minha visão, onde tinha aquele foco eu não enxergava. E é mais um testemunho para a glória de Deus. Pergunta se eu uso óculos. Gente, eu acho lindo, eu gosto do óculos, acho chiquérrimo. Mas eu não me acostumo, eu não uso óculos. Eu deveria usar e não uso óculos. Eu gosto dele estar guardado. O bichinho tá lá guardado. Mas esse óculos eu comprei porque por causa desse problema que eu cheguei a ter. E eu acredito que Jesus me curou. Eu atribuo toda a honra, toda a glória ao Senhor por ter me livrado, né? Dado mais um livramento aí. Quem sabe, possivelmente poderia ter até se agravado mais essa situação da minha visão. E, graças a Deus, sumiu aquela gota que pingava, aquele foco de luz, aquela parte que eu não enxergava, isso tudo sumiu. E quando eu percebi, já tinha ido tudo ido embora. Tudo isso tinha passado. E eu fiquei buscando a memória, mas que dia que isso parou? Meu Deus, que dia que isso parou que eu nem percebi? Sabe, aquele incômodo, aquele negócio ruim. Gente, que é ruim você não enxergar, né? E eu nem consigo dizer qual foi o dia, mas eu glorifico a Deus, mesmo não sabendo a data exata. Eu sei que com o passar dos dias, aquilo tudo foi embora da minha visão.
E louvado seja o nosso Senhor. E você tem um problema, alguma coisa, é bom, é lógico, maravilhoso. A gente tem especialistas, a gente tem médicos, a gente tem uma medicina aí avançadíssima. Mas, por exemplo, no meu caso eu não fui no médico, não foram médicos. Não foi remédio, não foi tratamento. No meu caso foi fé, oração, sabe? Pedindo ali no pé de Jesus todos os dias, sabe? E ele me ouviu, e me livrou desse mal ele me livrou. Mais um, né? Mal que ele me livrou. E se você também tem alguma coisa, busque também ao Senhor. Busque o Senhor em primeiro lugar também. E é isso, glória a Deus, louvado seja o nosso Senhor.